Saudação, povo dos astros! Esse é um vídeo que eu tô devendo desde 20 de janeiro de 2024, mas como Plutão fica muito tempo, mais de 20 anos aí em cada signo, a gente vai aproveitar muito, né, a energia dele. E é uma das passagens muito importantes para os cortes e alavancas na nossa história. Porque Plutão, claro que desde 1777 ele vem passando, né, lentamente em cada signo. E por quê? Que pode haver algo de especial na sua passagem por Aquário. Analisando nessa concepção derivada de que Escorpião rege Plutão, né, onde ele está domiciliado na astrologia moderna, e Aquário é o quarto signo depois, isso remete a Câncer, né, o quarto signo, existe uma discrepância, existe um êxtase energético muito forte entre as transformações repentinas, revolucionárias de Aquário e a base, a raiz, um eixo de muito firme que existe no signo de Câncer. Então, analisando de forma indireta, né, aqui, ou derivada, é um êxtase entre Aquário e Câncer, que gera um corte de raízes, de tradições, é, transformações muito bruscas e repentinas, geralmente, né, coisas um pouco meio que apocalípticas mesmo, como algumas coisas que eu vou citar das ocorrências anteriores de Plutão em Aquário. Claro que tem outras coisas importantes também, sempre que Saturno passa por Plutão, se eu não me engano, a cada 27 anos. A última vez trouxe a pandemia, sempre tenso, né? E não é só a passagem em si, como eu trago aqui no canal, mas também toda a configuração do céu naquele momento. E quando a gente fala de um planeta entrando no signo, é um grau zero mesmo, que vocês podem perceber que Plutão, junto com o Sol, é muito interessante, tá no grau zero de Aquário, e esse céu que fala principalmente sobre essas transformações que estão por vir. Bom, mas antes de falar sobre o nosso tempo, rapidinho, eu quero olhar um pouco para o passado, né? O que ocorreu nesse período mais próximo da passagem do ingresso, né, de Plutão por Aquário nas três últimas ocorrências. Então, eu sobrepus aqui esse mapa, vocês podem perceber que já está diferente aqui no centro, com ascendente Sagitário, o Sol lá bem no fundo do céu em Peixes, o próprio Plutão, né, bem importante aqui na casa 2, que eu acho que já fala muita coisa, porque é um período da crise do feudalismo. A gente teve uma grande fome logo decorrente, né, desse ingresso de Plutão, a peste negra, e tudo isso já no século que já vai seguindo, que isso já é no final do século XIII, né? Revoltas camponesas, né? Muita coisa ligada à fome e o grande cisma do Ocidente também, né? Essa divisão da igreja. E, no caso, olha só, Urano, o próprio regente de Aquário, como que faz uma oposição bem forte com Plutão, justamente nesse signo de Câncer, né, que eu já coloquei bem no finalzinho, sempre tenso. Muito essa questão da terra, essa questão também do fundo do poço, da miséria material, e o próprio Plutão na casa 2, que é uma casa muito tensa para ele, né? Que fala realmente dessa queda das estruturas materiais. E tudo isso, claro, associado à, né, tão famosa peste negra. A gente tem aqui um Sol em conjunção com Quiron, que trata muito dessa questão de saúde no signo de Peixes, fazendo uma oposição com Netuno em Virgem, né? Ele está aqui oposto ao seu domicílio, ou seja, há uma tensão muito forte nessa questão da saúde, assim como uma casa 2 bem significativa e tensa com Plutão. Dando aqui mais um passo, em 1532, aqui no século XVI, outro ingresso de Plutão. E, claro, outra configuração celestial com signos bem mutáveis, hein? Uma lua polarizando lá em Gêmeos com esses tantos planetas aqui em Sagitário, Marte, Júpiter, Mercúrio e o Sol bem no finalzinho. Netuno já domiciliado lá no signo de Peixes. Aqui nós temos o Renascimento, que eu acho muito esses planetas na casa 12, principalmente Urano, que tem um tom progressista e ao mesmo tempo um resgate da antiguidade, né? Que a casa 12 fala muito do passado, enquanto Urano é muito progressista. Temos a Reforma Protestante, né, um dos eventos fundamentais aí, e olha a ênfase aqui na questão religiosa, né? A questão dos sacerdotes também, da estrutura papal religiosa, né, em geral da igreja,
muitos planetas em Sagitário, que, né, condiz a eventos muito importantes nessa área. E todo esse caráter mutável também de uma lua em Gêmeos, rompendo com as raízes institucionais, expansões marítimas, que também condiz a toda essa coisa sagitariana do estrangeiro, né? De ir além, descobrir novos caminhos. E o próprio ascendente em Câncer também fala muito dessa coisa de nações, novas conexões, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem um Câncer aqui no ascendente, temos essa energia canalizada para Sagitário, principalmente com Marte, com esse impulso para desbravar terras longínquas, né? Desse Marte Sagitário. E por fim, antes de darmos, né, o último passo aqui, claro, para falar do nosso tempo, essa passagem de 1777, como já deve estar na cabeça de muitos de vocês, até por esse caráter de Plutão aqui em Aquário, a Revolução Francesa, né, gente, já se aquecendo aí. Ah, e eu quero lembrar aqui também que todos esses céus aqui estão sob o céu de Paris, que claro, né, para pegar um pouco o centro da Europa, era né, o centro dos acontecimentos fundamentais, embora o último é sobre o céu de Brasília, e vou falar mais sobre nós. Então é um evento que vai falar aqui, né, sobre muitas transformações, principalmente políticas, mas também, claro, todo o progressismo científico, tecnológico, econômico. Aqui a gente tem uma lua também em Aquário, não apenas Plutão, que para mim isso aí é o literalmente é o cortar a cabeça do rei, né? E também o próprio Urano ali na casa 9 com muitas transformações nesse campo político religioso, né? O clero era assim como o rei, né, um dos inimigos aí, o Sol estava transitando por Áries, marcando esse período de muita intensidade violenta, mesmo pelo poder, embora tivesse um Marte em Libra, né, que também polariza com esse Sol aqui. Ao mesmo tempo que você tem aquela diplomacia, aquele idealismo robespiano, você tem também o, o sangue bruto. O que chama atenção que também o ingresso de Plutão que ocorreu na casa 5, uma casa relacionada ao poder, que desde então, né, foi ter uma alternância muito mais dinâmica, né? Toda aquela estagnação, aquela coisa mais prolongada de feudalismos e reinados foi dar fruto a essa disputa eleitoreira, o parlamento, que, né, vai marcar até os dias de hoje. Mas vamos lá, falar do nosso tempo agora. E é claro que muito do que a gente já está vivendo já são sinais, não é verdade? Mas aqui eu foco também, assim como nesse passo anterior, na questão do poder, nessa alternância brusca, porém violenta e quem sabe, tratando de Plutão, que justamente, por incrível que pareça, não é apenas uma questão de nome, está ligado ao próprio plutônio, né? A própria bomba atômica. Quando caiu a primeira bomba atômica, o céu estava muito, muito forte em questão de Urano, né, que estava carregado de urânio, e Plutão também. Olha só, o Sol em conjunção exata com Plutão. Essa alternância que vai ocorrer, todos nós sabemos, né, do poder, e sabemos também que a grande potência atual não vai aceitar isso. E aqui temos também uma Lua, assim como em outro período, num signo aqui bem mutável, principalmente para a Lua, que é né, um planeta aqui que fala também sobre essa questão territorial, né? E aqui no caso tende mais à mudança, assim como a própria casa 4, uma casa lunar bem preenchida aqui, né? Temos Vênus aqui no final do Sagitário e essa conjunção de Mercúrio e Marte em Capricórnio, que sugere realmente muitas mudanças a nível do entendimento do que são fronteiras, o que é a globalização, a conexão real entre, né, nações, entre povos. Muita coisa que pode ser sugerida, não é? E a gente está num tempo tão conturbado, tão assim, de mudanças, né? Muito repentinas e rápidas, que é difícil realmente. Mas olhando aqui para o céu, dá para entender realmente uma crise de governança, uma crise do que é ser uma autoridade, do que é ter uma divisão entre um país e outro, principalmente um mundo muito mais globalizado, né?
mas talvez até a dissolução do que seria pactos antigos, como a própria ONU, coisas que não estão funcionando, né, gente? Que podem funcionar, claro, nesse período de Guerra Fria e pós aí, mas que não sustenta por si mesmo quando se fala de poder. E o signo de Capricórnio aqui, né, com esses planetas na casa 4 pode sim, depois de uma crise, é, abrir caminhos para outras concepções do que é relacionar de fato. O que é entender o desenvolvimento econômico, a maturidade dos países de uma forma muito mais cooperativista, né? Estou tentando pegar o melhor aqui após uma crise que eu acho que assim, nem só falando assim de astrologia, né? Mas também, e aqui astrologicamente sim, eu acho que é muito no caso de figuras de poder personalistas, como o próprio Sol, né? Na casa 5 um Sol e Plutão na casa 5. Isso é muito forte para figuras de autoridade que tendem a ser meio atômicas, né? E gerar muito caos. Mas também Plutão, ele é a morte, o renascimento, a dissolução. E um pacto global muito mais ancorado numa concepção mais assim, de fortalecimento mútuo pode ocorrer aqui. Eu digo isso até pela renovação energética aqui em Sagitário de Vênus, né, bem no fundo do céu, uma nova diplomacia e concepção de relações surgindo, assim como esse poder concretizador, né, institucionalizador e, claro, uma instituição após uma renovação muito brusca desses planetas aqui em Capricórnio. É isso, gente. Só algumas pequenos presságios no meio desse tornado que todos nós vivemos, né? Quem quiser entrar em contato, fazer uma mapa astral, previsões, só procurar e que sigamos orando para que Plutão não nos destrua completamente, né? Que nos faça renascer para um mundo melhor.